Viva! Boa noite! Inicia agora a edição de segunda-feira do seu jornal A Principal. Confira os destaques para hoje. Morre líder dos terroristas do Boko Haram e um dos homens mais procurados de África. Especialista em segurança alerta para a necessidade do reforço da vigilância e presença das FDS no país. Militar mata a esposa e esconde corpo no bairro Rinhagoia, em Maputo. Pois muito bem, especialista em segurança alerta para a necessidade de haver o reforço da vigilância e presença das FDS nos principais pontos de entrada e movimentação de pessoas no país. O alerta de Femet Lourinho surge na sequência da instabilidade em Cabo Delgado. Vários pontos de Cabo Delgado continuam sob alerta face à presença de terroristas que desde 2017 causam insegurança. A insegurança movida pelos bandidos tem sido motivo de alerta não só para o norte, mas um pouco por todo o país e, sobretudo, num contexto em que circulam informações não confirmadas sobre suposta carta dos malfeitores, ameaçando até a capital Maputo. Para Femet Lourinho, especialista em segurança, o que neste momento deve haver é o reforço da segurança nos principais pontos de entrada e circulação de pessoas e bens em Moçambique. As forças de defesa e segurança devem reforçar os seus mecanismos de controle. Geralmente a estratégia do terrorismo é exatamente esse: criar medo, pânico. Então podem dizer que é neste sítio ou nesta cidade, mas não agirem nesta cidade. De toda maneira, o país é um só, é único, tem os mecanismos de controle, os mecanismos de prevenção têm que ser gerais, a partir das zonas potenciais de entrada, não é? E até, como dizia, até a circulação das pessoas cujo padrão comportamental seja suspeito. O especialista aponta uma outra componente como determinante na vigilância promovida pelas Forças de Defesa e Segurança. Cada elemento das Forças de Defesa e Segurança sabe como identificar, ou pelo menos devia saber como identificar movimentações não comuns. Tem que, aí o estudo socio e comportamental das comunidades tem que ser aprimorado, de tal modo que aquele que não se comporta em função do padrão normal tem que ser detectado e neutralizado. Mas será que as populações estarem cientes e conscientes dessa ameaça, da iminência desse assunto, mas tem que ser transmitido certa confiança nas pessoas e nas instituições que existem, de tal modo que saibam responder em devido tempo qualquer tentativa e principalmente o controle da movimentação de massas. Apesar da insistência dos ataques armados em Cabo Delgado, as Forças de Defesa e Segurança têm tido êxitos no restabelecimento da ordem e tranquilidade públicas. Por exemplo, depois do ataque à Vila de Palma, a 24 de março passado, as FDS devolveram a segurança na vila e a garantia dada é da retoma gradual da normalidade. Enquanto isso, uma jovem de 29 anos de idade, mãe de 4 filhos, tem no futuro uma incerteza depois de ver seu marido, que estava ligado ao projeto de gás natural, a ser assassinado pelos terroristas no distrito de Palma, em Cabo Delgado. Ovalda Eduardo é um dos exemplos de marcas profundas que o terrorismo está a trazer para os compatriotas de Cabo Delgado. Muito cedo, a jovem de 29 anos passa a viver viúva. Tudo porque os malfeitores mataram a tiro seu marido, que trabalhava no projeto ligado a gás natural
no distrito de Palma. Ovalda Eduardo conta na primeira pessoa como tudo aconteceu. Eu estava em Palma com meu marido, estava a trabalhar nos brancos aí. Agora, com o tempo que entrou, eu corri e ele também estava no serviço dele. Não sei onde que entrava ele, foi matado ali mesmo, a morrer. Eu corri até no Nangade, apanhei o carro para Moeda. Saí Moeda para Inampola. Inampola fiquei três semanas. Assim. Saí, mamãe me mandou dinheiro, eu saí de Inampola para cá. Com os meus filhos. Ovalda é uma das recentes inquilinas do Centro de Acomodação de Malova, no distrito de Massinga, na província de Inhambane. Ela foi acolhida pelo seu tio, antigo combatente e, por sinal, secretário deste bairro. A jovem recorda com mágoa a destruição e assassinatos perpetrados pelos malfeitores no distrito de Palma. Fizeram muito estrago, matou muitas pessoas. Você viu? Queimaram as casas. Queimaram muitas casas? Sim. A sua também foi queimada? A minha casa não sei, por causa eu estava na estrada de Nangade, na rua de Nangade, sim. A jovem é doméstica e mãe de 4 filhos. Depois de perder o companheiro que pagava as contas, ela terá que se reinventar para sozinha sustentar e fazer crescer os menores. E segundo suas palavras, a alternativa vai ser a prática da agricultura. Estou a pensar para fazer machamba, para ter casa, para fazer negócio. Estou a pensar isso mesmo, mas não tenho material disso. Para poder sustentar os teus filhos, né? Sim. Tem um filho que está a estudar? Os dois estão a estudar. Atualmente, Ovalda Eduardo clama por vestuário para seus filhos, uma vez que fugiram do distrito de Palma e não houve tempo para levar algo dentro da casa, devido à intensidade da violência armada. E cerca de 500 famílias deslocadas de Cabo Delgado estão a passar fome no distrito de Dondo. Parte destes compatriotas que abandonaram suas zonas de origem por conta dos ataques terroristas em Cabo Delgado estão em Macondinhos, no posto administrativo de Savana, no distrito de Dondo, na província de Sofala, há cerca de um ano. À sua chegada, tiveram o apoio necessário, mas nos últimos tempos sentem-se abandonados e famintos. Quando vinhamos, fomos dados a comida com INCC. INCC nos deixou com PMA. PMA nos deixou a tempo longo, a partir de março, abril, não recebemos, ficamos tempo. Um mês sem nada receber, ficamos a receber no mês de maio. Maio dele fomos dados milho não preparada. E aquela comida para nós tornamos difícil porque não teve um valor para conseguir levar para a moageira. Até aqui já não temos nada, praticamente nem sabão, não temos, nem comida, não temos. Não temos nem o que, só estamos ficar desrascar, né? Aquele que tem a família, ir pedir ajuda só. E quem não tem? Aquele que não tem, só ficar. Aquele que apanha na família ajuda a vir aqui fazer papa, dividir. Para os outros, né? Para não deixar morrer fome. Mas estamos a passar mal em termos de comida mesmo. Estes, num total de 43 famílias, não cruzaram os braços, mas porque vivem numa zona arenosa e improdutiva, onde só a cultura da mandioca dá jeito, não tiveram sorte nesta que é a primeira época da presente campanha agrícola, porque nenhuma semente lançada à terra desenvolveu. Foi dado machamba atrasados. Aqui estamos a cultivar, só que aqui já a comida dele não sai nada. Com isso, vem a saudade da terra que lhes viu nascer. Eu sinto saudade porque lá nós tínhamos muitas coisas, né? Cultivava, tínhamos machamba,
cada um tinha atividades dele que estava a fazer. Temos saudade, porque na nossa terra não estava aqui. Não estamos a viver assim, né? Agora vamos fazer o quê? Corremos, viemos aqui. Não temos como. Tem que cumprir. O que gostaria que fosse feito para... E se vez acabar a guerra, eu podia voltar. Sim. Se acabar a guerra, podia voltar. Porque a maneira que estou a viver aqui e lá é muito diferente. E também a vida não estou a conseguir. Tenho cheio de criança. Para comprar comida não consegue. Lá não dependia de ninguém. Tinha machamba de castanho. Tinha machamba de arroz. Tinha machamba de milho. E mapira. Atualmente nada tem, senão 5 kg de produtos diversos oferecidos pela Presidente da Assembleia Provincial de Sofala, Antônio Charri, e uma promessa do Governo Distrital de atribuir zonas férteis para a produção agrícola. Estamos a trabalhar com as comunidades para identificar outras áreas que é um pouco distante daqui, de Savane Sede, para que esses possam ter espaços para produzirem outras culturas, produzir o milho, produzir o arroz e fazer as hortas. Brevemente vamos fazer esses contactos com os líderes para identificarmos as áreas. Enquanto isso não acontece, estes continuarão passando por necessidades. Por sua vez, Hilário Chacate afirma que a República de Tanzânia não é obrigada a receber os deslocados do terrorismo em Cabo Delgado e que procuram asilo naquele país vizinho. O especialista em relações internacionais fala de interesses dos dois países, do interesse neste caso que os dois países têm no gás. Milhares de deslocados do terrorismo em Cabo Delgado têm se refugiado na vizinha Tanzânia, mas no país vizinho não encontram acolhimento desejado. Muito pelo contrário, são deportados a Moçambique. Para Hilário Chacate, o negócio do gás da bacia do Rovuma estremeceu as relações entre os dois países. Há indicações de que nos últimos tempos as relações entre Moçambique não estão colocadas em causa, mas não estão tão animadores como já temos vindo a acompanhar, tendo em conta as relações históricas que Moçambique tem com Tanzânia. Então eu penso que pode ser percebido nessa perspectiva em que Tanzânia tem um pouco de ressentimento por o fato de Moçambique ter dado alguns avanços no sentido de explorar o gás. Tanto que agora que a Total decidiu suspender o processo, portanto, de preparação de exploração, a Tanzânia foi assinar um acordo com Uganda e outros países de East Africa Community para tentar viabilizar um outro projeto, portanto, similar ao do Moçambique. O especialista em relações internacionais sublinha ainda que os dois países não estão em choque diplomático e que a Tanzânia não é obrigada a aceitar refugiados de qualquer que seja o país. A interferência de SADC é extremamente diminuta em relação a situações do género. Estamos a falar de relações bilaterais entre Moçambique e Tanzânia. E penso que a SADC não irá interferir, irá talvez apelar para que dentro das relações entre os bilaterais entre Moçambique e Tanzânia que se encontrem soluções. Mas também é preciso dizer que não estamos aqui em nenhum incidente diplomático. Não há aqui razões para entrarmos em alarme, até já tivemos alguns incidentes com relação às relações com a África do Sul. Aconteceu esse episódio, Moçambique ainda não reagiu, o Estado moçambicano ainda não tomou uma posição em relação a essa situação. E ademais, a Tanzânia tem prerrogativa de receber ou não, seja lá quem for o cidadão, dentro do seu território. E sobre possível retaliação de Moçambique diante desta atitude da Tanzânia, Chacate diz: Moçambique tem pautado historicamente por relações diplomáticas com os Estados a nível da região muito saudáveis, e a postura de Moçambique quando há situações do género não nos habituou a retaliar.
Podemos olhar para os cenários anteriores de xenofobia na África do Sul. Várias vezes moçambicanos foram escorraçados, foram humilhados, voltaram a Moçambique, inclusive depois de ter perdido os seus bens, mas Moçambique sempre pautou por uma diplomacia que alguns já chamam de diplomacia silenciosa, pautou por uma postura de busca de consensos com os Estados a nível da região. Então eu penso que as relações entre Moçambique e Tanzânia têm um histórico, têm um grau de simbolismo extremamente importante que precisa de ser preservado. Então eu acho que a posição de Moçambique não será de retalhar, será de tentar encontrar soluções mais pacíficas, soluções mais cordiais e preservar as relações construídas durante muitas décadas. Refira-se que recentemente o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Acnur, apontou que cerca de 3.800 moçambicanos que fugiam dos ataques armados de Palma foram recusados na Tanzânia. E morreu hoje o líder do Boko Haram, Abubakar Shakal. O Estado Islâmico da África Ocidental afirmou numa mensagem de áudio e várias agências internacionais noticiaram. Abubakar Shakal está morto. A informação está a circular pelo mundo em diversos canais de notícias. De acordo com o que está a ser veiculado, Abubakar Shakal teria se suicidado após ter sido cercado por homens de um grupo terrorista rival. Mas quem é Abubakar Shakal? Abubakar Shakal é um dos homens mais procurados de África e de todo o mundo. Em 2013, os Estados Unidos da América passaram a prometer 7 milhões de dólares para quem fornecer informações sobre o paradeiro do líder do Boko Haram. A Nigéria anunciou por 4 vezes, entre 2009 e 2016, sobre a morte deste homem. Mas por várias vezes, Abubakar Shakal apareceu novamente a mostrar-se como resistente às perseguições das forças de defesa da Nigéria. O Boko Haram, grupo terrorista liderado por Abubakar Shakal, é uma das maiores organizações terroristas da África. O grupo luta pela imposição de suas ideologias baseadas no radicalismo. O movimento, segundo várias fontes, financia-se através de raptos seguidos de exigência de resgate, envolvimento com os cartéis de droga, falsas organizações de caridade, venda de escravas e extorsão. Ao certo, não se sabe quantas pessoas tenham morrido devido aos ataques dos Boko Haram na Nigéria e nos países vizinhos. Mas os números ascendem aos milhares. Por exemplo, em 2015, o Boko Haram lançou diversos ataques em solo nigeriano, matando pelo menos 2.000 pessoas. O ato ficou conhecido como Massacre de Baga. No dia 5 de fevereiro do mesmo ano, o Boko Haram invadiu uma aldeia ao norte de Camarões. Mais de 100 pessoas foram encontradas degoladas dentro de suas casas e até uma mesquita. Em dezembro de 2015, a Unicef afirmou que, em consequência do radicalismo do Boko Haram, 1 milhão de crianças não poderão frequentar escolas e que mais de 2.000 escolas se encontram fechadas na Nigéria, Camarões, Chad e Níger. A morte sobre Abubakar Shakal, o líder do Boko Haram, pode ser um troféu para a luta contra o terrorismo na região do Sahel, mas também em toda a África, onde grupos terroristas ganham células e causam instabilidade. Romeu Carlos, TV Sucesso. Morreu o homem que era mais procurado em África. Seguimos com outras notícias. Menor perde visão em consequência de uma explosão de granada no bairro de Nhamaonha, na cidade de Chimoio. O menor encontra-se em estado grave. Com o frio que se faz sentir na cidade de Chimoio, o fogo é inevitável. O pequeno David, de 10 anos, na companhia de seus amigos no bairro Nhamaonha, decidiram acender o fogo no quintal,
Mas o que não sabiam era de que no subsolo havia uma granada. Com o aquecimento, a granada explodiu e o pequeno perdeu a visão no local, tendo sido depois levado ao Hospital Provincial de Chimoio. A mãe do menor, com lágrimas, tenta explicar o que ocorreu. Aconteceu fogo. Depois daí, a bomba explodiu. Meu filho veio a correr, mamãe David já não está. Saiu uma vista. Logo esse vizinho correu também, foi levar a banho, ela lançou aí. Eu cheguei, minha irmã veio. Liguei, nós fomos aqui no hospital. Ok. Essa bomba, quem que teria trazido naquele lugar? Não sei, talvez estava embaixo da terra. O médico cirúrgico Juvenal Tovela disse que o menor não corre risco de vida, apesar de graves lesões faciais. Neste momento, o menor de 10 anos encontra-se estável. Depois das cirurgias de emergência que foram feitas, ele está não corre risco de vida no momento. Tem um globo ocular que está destruído e tem lesões cranianas e encefálicas que precisam ser tratadas na BEI. Queremos confirmar a ocorrência. Esse acidente ocorreu no bairro Nhamaonha, em que 5 crianças, quando se encontravam a brincar, acharam um objeto num local onde havia uma posição de milícias durante a Guerra Civil e, por via disso, ficaram com o objeto durante alguns dias e decidiram queimar o objeto. E, por natureza, esse era um objeto de natureza explosiva, portanto, é um engenho explosivo e, quando arrebentou, quando explodiu, criou ferimentos graves no menor de 10 anos e ferimentos ligeiros nos seus companheiros 4. Devido à gravidade dos ferimentos, o pequeno será transferido para o Hospital Central da Beira para outras observações médicas. As imagens são de Vanildo Domingos, Nelson Benjamin, para a TV Sucesso. Um zimbabueano em Maputo é acusado de matar a própria esposa. O homem de 60 anos de idade desmente as acusações e diz que a esposa estava numa festa. Disse que este homem matou sua própria esposa. O palco do suposto crime teria sido, conforme relatos, aqui, na residência do casal. Com as mãos atadas sobre as algemas, o homem está agora a contas com a polícia, embora negue as acusações, diferente do que se alega. A minha senhora saiu numa festa. Ele disse, vou sair numa festa. Você está bem, vai lá. Quando voltou numa festa, parece que era 21 horas ou 20 horas. Chegou em casa, era quase 20, isso foi 21 horas. Disse para mim, aqui está dormindo, está doendo, está de cabeça. Vou começar a aquecer, está bem. Então, vai, como está bem? Ele disse, não quer ficar na cama, quer ficar na cadeira, para mim, por causa de frescura. Está bem. Vai sentando. Eu também, que é uma contraíra, que havia as coisas iam piorar. Eu pergunto como é, estou bem, como está bem, estou bem. Então, vamos ao hospital, agora eu hospital, não posso ir ao hospital porque já é noite. Só podemos ir, quase mais 6 coisas piorar. Eu estou bem. Mas eu ainda estava bem. Agora 9 horas, 10 horas, chegamos a conversar com ela, bater papo com ela, conversar tudo. Só quando entrar 15 horas, começou a sair sangue. Depois daí desmaiou. Perdeu a vida. Daí eu quero abrir a porta, a porta já não vai abrir. Mas chegou a tia dela. Foram pedir chave de uma vizinha aí. Conseguiu abrir a porta. Mas entrou a polícia aí, conseguiram levar o corpo. Então levar um corpo quando eu já estive aqui mesmo, quer dizer, na esquadra. Eu tentei abrir a porta não estava abrindo. Foi no momento que chegou a tia. Eu disse, a tua filha aqui já não tem vida, já faleceu. Por isso, eu tive um bom comportamento com ela, nunca teve problema comigo. Nunca discutimos, depois nunca zangamos. Então, por que o senhor está aqui? Eu não sei por que estou aqui, não sei. E eu desconfio que lá mesmo foi a doença começou lá mesmo. E as coisas começaram na festa? Sim.
A família da finada não tem dúvidas que este homem, que um dia jurou amar a esposa, é o mesmo que com as mãos que a abraçava, usou-nas para tirá-la à vida. Para mim é muito estranho. Estou com medo, de verdade. Eu tenho medo. Tenho medo. Tenho medo. Não sei o que dizer. Não sei. Mas quando nós perguntamos, ela não aceita. É porque ela sempre mandava mensagem às 5. Se atrasasse, ela mandava às 5h20. E isso não aconteceu? Não, eu é que acordei cedo, então eu mandei mensagem para ele. Então, ninguém respondeu. Eu comecei a ligar das 12 até o final do dia. Liguei todo dia, ninguém atendeu. Não. Não. Isso aí ele já inventou, mas minha mãe não falou da festa. A polícia suspeita crime na cena e aponta o homem como o maior suspeito. E da peritagem que se foi desencadeando, mas também das audições que se foram levando a cabo, houve preenchimento de todo um cenário de crime, no caso um homicídio, mas também havia sinais no terreno da existência, portanto, de vestígios que apontavam para o cometimento desta infração. Referimos a sinais de sangramento nos órgãos genitais, sangramentos na boca da vítima, sangramentos, portanto, nos lençóis, portanto, da cama onde este indivíduo dormia com a sua esposa. Houve todo um cenário que preenchia ou configurava num crime de homicídio. Na residência do indiciado, foi possível ver vestígios de sangue pelo chão e alguns instrumentos contundentes, fato que sustenta cada vez mais a versão trazida pelas autoridades policiais. O suspeito é militar. Enquanto isso, o grupo constituído por 15 indivíduos encontra-se detido nas salas da PRM em Nampula, indiciado de assalto e roubo em residências, com recurso a objetos contundentes. A criminalidade aumenta a passos largos na cidade de Nampula, mas a polícia afirma que a situação está controlada com a captura de 9 supostos integrantes de um grupo de indivíduos intitulado por os 15 que continuam a colocar a insegurança em vários bairros da urbe. Eu aqui trabalhei com esses meus amigos que vieram me buscar na minha casa e disse ele também é um catuno, mas o meu serviço é carpinteiro. Estou a viver na casa, toda a minha família está aí naquela porta. Ninguém me conhece de agora, eu estou na cadeia. Exatamente, se eu estou a passar essa situação que eu estou a passar hoje aqui, infelizmente eu nunca fiz nada na minha vida. Apenas eu saí da minha casa, da zona militar, ia dever um irmão lá na Faina que tem meu dinheiro, que me pediu para emprestar do meu dinheiro e já passa alguns meses sem me dar. Então ontem eu saí em casa de manhã, domingo. Fui lá dever meu dinheiro. Quando cheguei em casa dele, disseram não está em casa dele do cunhado. Cheguei lá em casa do cunhado dele, quando cheguei em casa do cunhado dele, ele encontrei. Antes de eu falar aquele assunto, nem 5 minutos não me passaram, quase, a polícia estava a seguir atrás. Nem 5 minutos não me passaram, eu a entrar lá no quintal para falar com a pessoa que eu estou a dever meu dinheiro. Estava a chegar a polícia. Está igualmente detido um outro grupo de indivíduos por venda e consumo de suruma. Estava sentado dentro, quando sentou aí dentro, está a apanhar a polícia está a entrar. O que está a acontecer? A polícia disse, não pode ninguém de sair aqui. Se está a entrar em pulso de aquele minha amiga, marido dela, está a apanhar esse suruma. Me levaram, disse, vai me dar esse assunto. Exato, estamos diante de 2 grupos que vêm cometendo alguns delitos a nível da nossa urbe de Nampula. O primeiro grupo trata-se de alguns integrantes dos famosos Grupo 15 que têm atormentado os cidadãos aqui de Nampula e após denúncias feitas às nossas autoridades, propriamente na 3ª esquadra da PRM, a polícia desencadeou operações que culminou com a neutralização desses indivíduos que estão aqui sob nossa custódia e o trabalho de investigação irá continuar até que todos os integrantes desse grupo estejam sob nossa custódia e posteriormente encaminhados
à barra da justiça. Até então, a polícia e o Cernic aqui em Nampula ainda não têm pistas dos autores do assassinato do jovem baleado nas imediações de uma agência bancária. De Nampula, rumamos a Zambésia, onde mototaxistas no distrito de Morumbala acusam a polícia de nada fazer para esclarecer casos de assalto e assassinato no decurso das suas atividades. Os taxistas de Morumbala relatam casos de assassinatos e roubo das suas motorizadas, fatos que são de conhecimento das autoridades policiais que nada fazem para esclarecer os crimes e responsabilizar os autores. Sim, ficamos preocupados sim. Sim, porque o que acontece? Queremos justiça, né? Há momentos quando a gente leva cliente, sim, nos arranca nossas motos, nos trata mal, pois sim, às vezes comunica a polícia. Só que depois de tanto tempo, aquele ladrão sai. Sim, mas há outros bandidos até hoje estão a cumprir. Sim. Por outro lado, os taxistas sentem-se desprotegidos e pedem a rápida intervenção das autoridades policiais, principalmente na fronteira com o Malawi, para onde suspeita-se que seja o destino dos criminosos depois das suas investidas. Nosso amigo, outro morreram, outro está ferido por acidente. Nada, ou assim faz, costuma fazer isso. Sabe disso, sim. A polícia está a fazer isso para esses bandidos, está a fazer isso no coisa lá. Costuma me chamar, nós táxis lá, nos perguntam você quando trabalha com hora 17 ou 18 a largar. Os taxistas de moto exigem maior vigilância da PRM para que os protagonistas possam ser responsabilizados criminalmente. Estamos de volta no Jornal Principal. Tivemos alguns problemas técnicos, mas que já foram resolvidos. Vamos seguir com a informação. Analista diz que a reforma na educação deve abranger a captação de professores em exercício no ensino básico para colmatar erros que produzem crianças sem competências básicas. Recentemente, foi lançado o projeto de expansão do novo currículo do ensino primário pelo Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, que tem em vista melhorar o desempenho dos alunos e melhorar a formação de professores nas disciplinas de matemática e ciências naturais. Para o pedagogo António Cipriano, deve-se olhar para o real problema no sistema de educação e não de forma superficial. Devemos ter os pés no chão para sabermos o que está a acontecer a nível do Sistema Nacional de Educação, porque uma coisa é um problema estrutural, a outra coisa é um problema conjuntural. Parece que estamos a solucionar problemas estruturais via conjunturas e precisamos de resolver na dimensão estrutural, começando também por capacitar a formação em exercício dos professores que estão a atuar na educação básica, de modo que eles não continuem a perpetuar os mesmos erros ou os mesmos problemas e que as crianças chegam ao fim da educação básica sem competências de leitura e de escrita ou sem competências de compreensão da matemática e ciências naturais. Cipriano entende ainda que o sucesso da reforma que se pretende vai depender das pesquisas feitas a posterior sobre a realidade do país. O sucesso da reforma curricular em curso vai depender muito em como esse currículo, essa reforma, dialogou com a cultura. Não sabemos até onde houve diálogo com a cultura, dizem que fizeram pesquisas lá para perceber, não sabemos até onde dialogou com a cultura, porque uma coisa é a concepção oriental japonesa do mundo, a outra coisa é a concepção moçambicana do mundo. O Japão tem a sua forma de ver as coisas e elabora o currículo de acordo com essa concepção. Não sei até onde a concepção de mundo, questões antropológicas dos moçambicanos, foi contemplada de modo a atender às necessidades de aprendizagem da criança do distrito, que são diferentes da criança da cidade. No que diz respeito à adequação do currículo nacional aos padrões internacionais, António Cipriano deixa um alerta. Esta questão de adequar aos padrões internacionais sem dialogar com a cultura, isto pode nos levar a problemas no futuro das crianças
não quererem saber, não ter muito interesse pelo aprendizado. Então, se estamos a querer fazer um stand internacional para um contexto em que ainda temos problemas de ensino bilíngue, que as crianças não aprendem a sua língua, mas também uma língua portuguesa, até onde este padrão internacional é reconfigurado e readaptado de modo que atenda às particularidades culturais de Moçambique. Antônio Cipriano, que falava à TV Sucesso, lamentou igualmente pelo fato de o Ministério que tutela a educação ter deixado de lado as universidades nacionais nas pesquisas e ter apostado em consultorias internacionais. Neutralizados 46 imigrantes ilegais de nacionalidade malauiana na cidade de Tete. Tratam-se de cidadãos de nacionalidade malauiana que se faziam transportar num autocarro com destino à República da África do Sul com fins de emprego e condições de vida. Segundo a porta-voz da Direção Provincial de Migração em Tete, Amélia Direito, os 46 imigrantes ilegais ora retidos na 5ª Esquadra da PRM foram interpelados no posto de controle quilômetro 18. Entraram no território moçambicano por vias não estabelecidas por lei. A título de exemplo, a falsificação de carimbo, entre outras irregularidades. Uma equipa multissetorial que está posicionada naquele local fez a fiscalização, constatou que os cidadãos em causa ostentavam um carimbo no seu documento de viagem de movimento migratório que é supostamente do posto de travessia de Zobe. Direito salienta que decorre um trabalho por forma a trazer a veracidade do facto. Está-se a fazer um trabalho intensificado para a veracidade de todos os factos, como ocorreram, de onde realmente as pessoas conseguiram o carimbo que está estampado no seu passaporte. Todos os procedimentos estão a decorrer com todas as outras entidades com vista a trabalharmos no sentido de apurarmos de onde realmente os cidadãos fizeram o seu movimento migratório. Na mesma sequência, encontram-se detidos no comando distrital de Macanga 2 supostos facilitadores de entrada de imigrantes ilegais no país. Em conexão com o caso dos cidadãos de nacionalidade etíope, estão detidos no comando distrital da PRM de Macanga 2 cidadãos nacionais por auxílio à facilitação à imigração ilegal. Importa realçar que em menos de 2 semanas, mais de 70 imigrantes ilegais entraram no território moçambicano, em particular na província central de Tete, com destaque para os de nacionalidades malauiana e etíope. Com as imagens de Dalton Gandara, Augusto Dias, da cidade de Tete, para TV Sucesso. Os ciclones Idai e Kennedy, bem como outros, forçaram o governo a reforçar a segurança das comunidades que vivem nas zonas costeiras do país. As mudanças climáticas constituem o desafio do momento. Com as mudanças climáticas cujos impactos têm fustigado de forma severa algumas regiões do país, o governo vê-se obrigado a rever as políticas para o fortalecimento da resiliência. O nosso país tem sido ciclicamente assolado por eventos extremos, com epicentro no mar e que impactam nas zonas costeiras. Dos exemplos mais recentes e de grande envergadura, podemos citar os ciclones Idai e Kenneth e os mais recentes Chalane e Eloise, os quais trouxeram de volta a necessidade urgente de colocar o fortalecimento da resiliência costeira no topo da agenda de governação do mar a todos os níveis, particularmente nas cidades, vilas e distritos costeiros. Iniciado em 2018, numa primeira fase, o projeto vai decorrer na sua fase piloto em 3 províncias, nomeadamente Inhambane, Sofala e Nampula. Nesta fase piloto, o presente projeto abrangeu 3 distritos costeiros de Moçambique, designadamente Memba, em Nampula, Dondo, em Sofala e Inhassoro, na província de Inhambane. No distrito de Dondo, na província de Sofala, a entrega de embarcações aos pescadores integrados em associações que estão envolvidas na restauração do mangal. Em Inhassoro, na província de Inhambane,
testemunhamos a identificação de atividades alternativas, como a produção de hortícolas através da agricultura de conservação, como a abertura de furos de água, criação de estufas de casuarinas para o combate à erosão costeira. Em Memba, foram realizados estudos específicos sobre o polvo capturado diante do aumento da procura deste recurso nos últimos anos. O presidente do Conselho Municipal de Maputo, Inéas Comiche, reconhece que as mudanças climáticas têm estado entre as causas que contribuem para a danificação de infraestruturas na capital do país. O município de Maputo é parte integrante dessa área costeira banhada pelo Oceano Índico, a qual se tem mostrado bastante vulnerável ao efeito das mudanças climáticas. O evento que decorreu esta segunda-feira em Maputo marcou o início das comemorações do dia 8 de junho, Dia Mundial dos Oceanos, que este ano decorre sob o lema O Oceano, Vidas e Meios de Subsistências. O analista do programa Revista Nacional, Egídio Vaz, entende que é preferível extinguir a LAM em detrimento dos Correios de Moçambique. É uma medida anunciada pelo governo no mês passado, mas que até o momento é discutida em várias esferas da sociedade. Em analogia, Selma, eu preferia extinguir a LAM para financiar os Correios de Moçambique. Simples como isto. Ok? Porque da LAM nós teríamos, o Estado teria o imposto e não há problema. E não há problema, não há vergonha isso. A KLM e a France se juntaram. E agora é uma empresa privada. A TAP também juntou. Mas os serviços postais nunca. Egídio Vaz lança duras críticas à EDM e considera a empresa pública um antro de corrupção e incompetência. Bom, a EDM é um problema crônico ali. E que também, julgo eu, que fizeram sangue a uma gala, mas eu aquele é um antro da grande corrupção. E é preciso resolver o problema da EDM para torná-la viável. E a EDM parece-se com aquele leão mimado. Morde ali e depois quer outras coisas. Neste momento quer também ter o controle da própria HCB. Ou seja, é preciso drenar este lago de corrupção e de incompetência. Por seu turno, o diretor executivo do CIP, Edson Cortés, diz que a instituição contratada para reestruturar as empresas públicas pode reivindicar pelo ressarcimento. Ganhou o concurso e assinou um contrato, então tem que ser paga. E de repente o Estado extingue, quer dizer, a empresa. A Intellica também pode reclamar ser ressarcida, porque para concorrer a um concurso público há gastos que as empresas incorrem. E é caricato que o IGEP, o governo toma uma decisão que vai em contramão àquilo que a decisão do IGEP. Refira-se que a Correios de Moçambique foi extinta numa altura em que debatia-se sobre a possibilidade de reestruturação da empresa. Arranca esta semana, na província de Gaza, a segunda fase de imunização da população contra a Covid-19. E o setor da saúde prevê vacinar 64.061 pessoas. Bom, neste momento nós já tivemos o processo de vacinação da primeira fase, em que vacinamos 5.127 pessoas. E nesta segunda fase, em que estamos apenas na primeira ronda, vacinamos ao todo 11.981 pessoas. Nestes próximos passos do processo de vacinação, vamos continuar o processo de vacinação da segunda fase ainda na primeira ronda. Portanto, já não vamos olhar apenas para o ensino primário, como foi o grupo anterior, mas vamos olhar para todos os professores, desde o ensino primário até o ensino superior e outros níveis de ensino. Por exemplo, a outros professores, como por exemplo os professores que estão no centro de formação de professores.
E por último, vamos vacinar os idosos acima de 50 anos que estão ou que residem nas áreas urbanas. Então, neste grupo todo, nesse bolo todo, vamos vacinar a todos essas 64.071 pessoas. Não esperamos nenhum constrangimento, apenas aguardamos as vacinas para iniciar logo com o processo de vacinação. Olhamos agora a atualidade desportiva. Nelson Santos poderá estar de regresso ao futebol moçambicano, com passagens pelo Costa do Sol e Ferroviário de Maputo. Os Locomotivas de Nampula podem ser o próximo desafio do técnico português. Nelson Santos pode estar de regresso ao futebol moçambicano. O técnico português, que nesta temporada esteve como treinador principal do Nugum Futebol Clube da 2ª Divisão do Egito e treinador adjunto de Ricardo Formosinho no Al Hilal, Omdurman do Sudão, pode estar a caminho do Ferroviário de Nampula. Segundo uma fonte do clube, Nelson Santos deverá apresentar-se nesta semana em Nampula para comandar o Axinenes. O jovem treinador de 37 anos de idade regressará ao futebol moçambicano ao cabo de quase 3 anos, já que em outubro de 2018 abandonou o Ferroviário de Maputo, tendo em seguida retornado a Portugal pela porta dos Sub-23 do Belenenses, onde foi adjunto. Em 2015, Nelson Santos veio a Moçambique pela mão do Costa do Sol, tendo substituído Diamantino Miranda, quando foi afastado e expulso do país ainda a meio do campeonato. O técnico português levou os canarinhos ao 2º lugar do campeonato nacional, atrás do Ferroviário de Maputo, numa prova que foi disputada até ao último segundo. Em 2017, Nelson Santos foi novamente chamado para abraçar um projeto ambicioso e a longo prazo no Costa do Sol, onde contratou 20 jogadores. Na altura, época que terminou em 2º lugar e tendo ganho a Taça de Moçambique. Em 2018, o treinador português adiantava, no final do jogo com o Teste África de Chimoio, que não renovaria o 2º ano de contrato com o Ferroviário de Maputo. Nos Locomotivas de Nampula, Nelson Santos terá a tarefa de manter a equipa no Moçambola, sendo que para já deverá tirar a equipa do 13º e penúltimo lugar em que se encontra no campeonato. Em 8 jornadas, somaram apenas 4 pontos, fruto de uma vitória e um empate. Já na página cultural, a Ministra da Cultura, Delvina Matirula, diz que a cultura está neste momento a observar uma recuperação face aos efeitos provocados pela pandemia da Covid-19. Com a eclosão da pandemia da Covid-19, quase tudo parou. E a cultura e turismo são das áreas mais afetadas. O fluxo de turistas reduziu drasticamente, os eventos culturais foram forçados a parar. Ciente destes momentos difíceis, a Ministra da Cultura e Turismo considera que os setores estão em momentos de recuperação. No que diz respeito ao estágio da cultura neste momento, a semelhança daquilo que está acontecendo no turismo, estamos a recuperar. Como bem sabemos, a cultura foi um dos setores mais afetados entre a cultura e o turismo, e é por isso que tivemos, e sabemos também, várias casas, teatros encerrados. Matirula avança ainda que a pretensão por agora é de reabrir os espaços de expressão artística. Neste momento, com a sua reabertura, estas mesmas instituições estão a abrir e a recuperar. Queremos que os nossos artistas voltem aos palcos, as programações dos centros culturais, fundações, voltem com as suas programações, e tudo estamos a fazer para apoiar para esta reabertura. Recorde-se que parques, teatros e casas de pastos estão em reabertura faseada mediante a observância das medidas de contenção da pandemia. E a página cultural encerra a edição de hoje do seu jornal principal. Grata pela atenção dispensada. Até amanhã.